Olá, alma em jogo, o cerne da integridade, né? o centro do cuidado com o próximo. Por isso hoje está aqui alguém que vive com a alma em jogo e cuida muito bem das pessoas, da cidadania. Samuel Costa, coordenador da cidadania do estado do Ceará. Isso. Muito bem-vindo, Samuel. Obrigado, obrigado. É um prazer, bom dia a todos, né? E é um prazer estar aqui fazendo parte desse elenco. Eu já vi várias pessoas passando por aqui, pessoas realmente que têm histórias bacanas, que traz a sua alma para aquilo que está fazendo no seu dia a dia e tudo. Então, eu fico muito honrado de estar fazendo parte também desse seleto grupo que tem passado aqui e trocado aqui essas ideias, compartilhado a sua vivência com você aqui nesse programa. Ah, que Então, bom que você está acompanhando, né, essa saga sim, do sim, Alma, que bom. E é realmente uma grande equipe, né? claro, Eu digo que é a equipe do bem, né? Que procura fazer as coisas corretas, dentro da claro. integridade, dentro do cuidado com o próximo. E esse cuidado com o próximo é muito do que você faz na sua vida, né? Você vai contar a sua história desde lá do princípio, mas nesse momento você faz parte do cuidado com todos os cidadãos menos favorecidos, no caso, né? Sim, sim. Do estado do Ceará. Como é que você está vivendo esse momento de tanta importância para tanta gente que tem poucas oportunidades e que vocês, através da tua secretaria, da Secretaria da Cidadania, na Secretaria da Proteção Social, vocês salvam, ajudam e fazem as pessoas evoluírem? E é importante falar, né? Cidadania. Cidadania, ela abarca várias políticas públicas importantíssimas no Brasil como um todo, né? E fazer parte da cidadania, e aí eu trago que eu faço parte da cidadania há 14 anos Ó, na coordenadoria da cidadania como técnico, atualmente como coordenador, e eu venho vivenciando várias coisas importantes, várias situações que para a gente é tão pouco, mas para o cidadão é tanto. sei. Então, assim, Me conte uma situação marcante dessas que você falou agora. pronto, quando a gente fala assim que o mínimo que a gente consegue fazer ali para o cidadão é tudo. A gente pega como, por exemplo, o seu documento. Hoje o cidadão ele não consegue fazer nada, ele não consegue acessar outras políticas públicas se ele não tiver a sua documentação, o seu simples RG, né? Que atualmente é a carteira de Fica um identidade indigente, nacional. né? Fica uma Sim, pessoa sem sim, não tá viva, consegue. não está viva. Isso, e não consegue Tem que ter acessar vida. nada. Então, assim, pra gente é apenas um simples atendimento e a entrega do documento para ele. E para ele isso é tudo, porque muitas das vezes eles se encontram em situações que eles não conseguem nem ter o acesso ao atendimento. Então, vivenciar isso, poder proporcionar ao cidadão, nesses 14 anos, fazer parte dessa equipe, que consegue proporcionar isso é muito gratificante, sabe? Quanta gente você já interferiu no crescimento e no desenvolvimento da vida de Muitos. pessoas, de famílias, né? Essas pessoas chegam a ser pessoas em situação de rua, vocês atendem pessoas que estão vivendo momentos assim de miséria total e absoluta, pobreza, a gente sabe, né? E vocês atendem também o público em geral, né? Claro. Porque cidadãos somos todos nós, mas Sim. lógico que alguns mais carentes e que precisam dessa ajuda do Né? governo, né? Como você coloca, assim, a gente é o atendimento ao público, é o público em geral, né? Mas, claro, a gente tem várias, assim, hoje a cidadania, ela atende todas as classes sociais. E claro que a gente tem que dar uma atenção a classes que realmente são menos favorecidas. O Perfeito. atendimento é igual para todos. Mas, Acabar um claro, pouquinho com essa desigualdade imensa isso, que existe, né? isso. E aí, para que a gente consiga alcançar algumas parcelas sociais que realmente não têm esse acesso facilitado, ou até mesmo desconhece, que realmente a gente vive numa realidade assim, nós estamos tão num século que todo mundo conhece tudo, mas não, se a gente for lá Tem para a alguns que não ponta, têm informação. claro, lá na ponta existe muita desinformação. Então, para essas, a gente sim tem atendimentos mais pontuais, buscamos fazer ações
ações mais pontuais, direcionadas a essas pessoas, para que elas consigam, sim, ter o acesso e realmente exercer a sua cidadania, né? Então, a gente busca ter sempre essa atenção quanto coordenadoria, quanto Secretaria de Proteção Social, que é um dos nossos papéis, sabe? E você, como coordenador, você tem uma equipe sob sua liderança. Sim. E eu percebo, eu conheço algumas pessoas da sua equipe, e eu percebo que essas pessoas tiveram um crescimento abrupto nesses Sim. poucos tempos que eu os conheço e que eu convivo com eles nos últimos anos. Como é que é liderar esse grupo, se você faz as escolhas ou se você encontra os seus liderados de acordo com toda a escalação da equipe, vamos dizer assim? Sim. Como é que está sendo essa liderança para que todos trabalhem num senso comum? Pronto, quando você coloca assim, falar de equipe, para mim é muito delicado no sentido que eu amo as pessoas que trabalham comigo também. Que legal. Gosto muito. Às vezes eu costumo até brincar. Eu amo, eu adorei, eu amo gente também. Então, assim, quando eu costumo até brincar, preciso saber se as pessoas vão gostar de trabalhar comigo, porque eu gosto de trabalhar com todos. Então, assim, quando eu falo trabalhar comigo é porque realmente é trabalhar, porque eu sei que lá na ponta existem pessoas precisando daquele corpo técnico que está ali. Então, hoje, fazer gestão, você sabe que é uma coisa muito difícil, não é para todos. Não. Todos os dias eu aprendo um pouco do que é fazer gestão. E aí, hoje eu sou especialista, já sou especialista... Você estudou a gestão pública, né? Sim, sou especialista em gestão pública. Políticas e políticas sociais públicas e gestão também. social. Políticas Tenho públicas. essa formação, mas você sabe que a grande escola é na vivência. Exatamente. Tem uma equipe muito dedicada, que são pessoas que estão direcionadas a cada uma das políticas que hoje estão dentro da nossa coordenação. Mas eles não se atrelam só àquela política destinada, que é de responsabilidade deles. Eles estão ali ajudando um ao outro. Se tem algum problema existindo ali, não, eu posso te ajudar. Aqui para mim já está tranquilo, eu posso te ajudar. E é isso que eu tenho feito com eles no dia a dia. É fazer que eles entendam que ali nós somos um todo. Interessante isso, porque parece uma equipe de basquete. Sim. Porque você está trabalhando a versatilidade, né? Pronto. Se cada um pode interceder, ajudar, colaborar no outro segmento de que o outro faz parte, o que entrega documento ou aquele que faz o atendimento de outras áreas de atuação que são imensas, são inúmeras, né? Aí você está fazendo uma equipe de verdade, você está trabalhando com todos em prol de um bem comum. Claro. Que bacana. Pronto. Isso. E aí você fala realmente a versatilidade que a gente busca fazer em cada componente da equipe. Porque essa versatilidade, ela faz com que flua tudo. O trabalho, ele aconteça de uma forma que, se hoje o Alberto ele não está, ele está com problema, mas eu tenho ali o Samuel, que consegue também fazer aquilo dele e sempre está andando ali o serviço. E quem está lá na ponta, ele não vai sofrer com aquela falta dali, porque tem um time que está ali fazendo funcionar, mesmo na falta de outro, sabe? Então, assim, a bola eu solto, mas tem outro que pode pegar, segurar a bola, né? Eu acho ótimo, porque o Alma, e quando eu falo que você é o cerne desse time, né, que é o centro da mobilização para ajuda em prol daqueles mais necessitados, que precisam mais, e aí a gente está vendo aí muitas qualidades e valores que são intrínsecos a todas as instituições, a todas as agremiações, a todos os clubes, a todas as secretarias, governos, todos nós formamos um time só, né, na verdade. Então, eu fico muito impressionado com isso. Falando em um time só, em tudo mais, você estudou geografia. Sim. Então, você tem uma noção grande da geopolítica do Brasil, da geografia desse mundo. Nós vivemos no Nordeste. Sim. O Nordeste tem o nosso presidente da República, né, depois de muitos mandatos, né, aconteceu de um nordestino ser o presidente da República, né, sempre era do eixo Sudeste, Sul. Sim. E hoje o estado do Ceará, a tua cidade, que a gente vai falar um pouco, Sobral, é o ponto de referência da educação no Brasil, tanto que o nosso ministro Camilo Santana, né, ministro da Educação,
leva, né, aquilo Claro. tudo que foi feito dentro da cidade de Sobral, que se expandiu pelo estado do Ceará e hoje se expande pelo Brasil, educação Sim. integral e tudo mais. Como é que é essa tua relação com essa geografia geopolítica do estado do Ceará? Quando você passeia nessas questões de entender a geografia por meio dos acontecimentos. Realmente estamos no Nordeste e foi por muitos anos conhecido como uma região que era muito desfavorecida por entender que só tinham pessoas que sofriam ali e padeciam, as pessoas que para sobreviver precisariam ir para o sul-sudeste e hoje vivenciar que o Nordeste ele é decisivo em várias coisas do que acontece na política, isso é muito gratificante. Que tal hoje o Nordeste, a gente, como você colocou mesmo, hoje nós temos um presidente nordestino, E né? essa migração que você falou, que existia Sim, demais do Nordeste para o Sudeste, existe hoje ao ao inverso. inverso. Então, Isso. houve uma mudança nessa geopolítica. Hoje o Nordeste ele é um dos grandes, é um dos maiores, existe um dos maiores atrativos turísticos, né? Nordeste hoje quem conhece afinco realmente as regiões vai entender que a gente fala Exato, da de praias, natureza natureza. Então hoje a gente pródiga. vivenciar esse crescimento da região é muito gratificante. E aí a gente vem, existe hoje o presidente pela segunda vez o seu mandato é nordestino, várias outras coisas que surgem. Aí nós estamos no mundo artístico, muitos nordestinos que despontam aí, O né? cinema agora tem o Halder Gomes, o Cinema, Edmilson Filho, os claro, humoristas, Chico Anísio, Renato Aragão, uma legião de humoristas, e tanto pensadores, Raquel claro, José de Alencar, né? muito, muito, muito. E tudo isso hoje é reconhecido, né? É uma mudança que se Sim. dá no metabolismo desse Brasil, né? Mas eu acho, Pedro, porque a gente vai muito por aí, porque às vezes a gente sabe que quando se conhece, quando você lê, busca conhecer, tudo se abre. E eu acho que a Exatamente, gente o vive muito hoje num conhecimento, né? mundo que as pessoas estão mais abertas a conhecer. E a partir do momento que você conhece aquilo, e aí você desmistifica tudo aquilo que se tinha por regra. O Nordeste era um lugar onde tinha um sertanejo, jumentinho ali, a terra seca e tudo. A partir do momento, quem está no Sul-Sudeste conhece. Não, peraí, deixa eu ver o que tem ali. Vou viajar, vou conhecer. Não, o Nordeste vai para além disso. Eu tenho várias praias, eu tenho pontos ecológicos importantíssimos no estado. E aí a gente hoje tem realmente a educação do Nordeste como algo que tem crescido bastante. E aí foi a sua fala de início, Sobral, ela tem sido isso. O ano passado a gente estava nos Estados Unidos representando como educação de qualidade, apresentando que métodos foram esses que são utilizados para que as crianças saiam com nota máxima ali de uma avaliação no ensino básico lá de Sobral. Então, Sobral, ela tem se despontado também nessa questão de Incrível. educação. Sobral, e você tem na sua educação acadêmica, você teve como professora nada mais, Ah, nada menos que a ex-governadora, né, a grande educadora Isolda Cresta. Como é que foi essa relação com essa professora incrível, extraordinária, que o Brasil pouco conhece e que o Estado do Ceará reverencia tanto? a professora Isolda, eu conheci ela quando. E aí e surge um pouco da minha história, né? Quando eu tô ali com 16 anos e vou, na verdade, não foi nem na questão da educação em si, mas sim do trabalho. Quando, com 16 anos, eu passo a trabalhar como balconista de uma lanchonete dentro da Universidade Estadual Vale do Acaraú, lá em Sobral. Olha só. Então, E ainda aluno de ensino médio. aluno de ensino E médio. trabalhando na Da lanchonete. lanchonete da universidade. E aí Guerreiro fica, desde novo. claro, e aí fica a professora Isolda, era professora do curso de administração, que a lanchonete ficava bem no bloco. Então eu vivenciava aquela rotina de professores, chegavam para lanchar muitas e muitas vezes, atendi lá e tudo. E aí é motivo de muito orgulho ver que aquela professora que muito inteligente, sempre foi dedicada, presenciava Incrível. ali, que a gente Boa. começa, e claro, uma Boa. pessoa do coração enorme, ascender ao que ela foi, vice-governadora e governadora,
e tudo. Isso é muito gratificante, sabe? Porque a mulher, ela tem a gente vive um país machista, uma Claro, região isso é verdade. ainda machista, Muito. e as mulheres estão sendo protagonistas, né, aqui no estado. E ela chegou a ser sua professora também? Não, Ou foi uma relação de assim, vivenciar tá, mas não em sala de não em aula? sala de aula, até porque ela do curso de administração na época. Aham, E aí, com 16 anos, 18 anos, foi quando na universidade que eu trabalhava, foi quando eu passei no vestibular e comecei a ser aluno da mesma universidade e ir para o sei. curso de geografia. Mas ela deixa, né, Muito, os ensinamentos dela, os muito, princípios de muito. ensino, os métodos, né? Eu me lembro na Serra de Meruoca, né, que faz parte de Sim, Sobral, um Sobral. lugar incrível. Ela fez um seminário sobre educação lá e me convidou para falar, Olha, 2014, 2015, assim. E foi tão interessante para mim que eu estava recente, 2, 3 anos do estado do Ceará, e pude entender um pouquinho mais, com profundidade, do sistema educacional, né, e das discussões que foram naquele seminário tão lindo que eu presenciei com ela. E aí eu conheci o marido, que era prefeito, sim, Veveu, e tal, eu Veveu. conheci a população de Sobral. O que é Sobral na tua formação? Como foi essa cidade? Eu sei que você vem de uma região, de um bairro. Qual é o bairro que você nasceu? Sinhaçaboia, famoso Coab 1 ali no Sinhaçaboia. Bairro enorme. Sinhaçaboia, né? Isso, Olha da onde vem isso, lá da escravatura, das Sinhás. isso. E o Estado do Ceará, o primeiro a abolir Claro, com claro. essa aberração que a Sim, espécie humana sim. cometeu e comete ainda, que a gente sabe que existe. Mas como é que foi esse início de vida? Como é que foi tua infância lá no Sinhaçaboia? Ah, Sobral hoje eu sou muito suspeito para falar, porque onde eu estou e puder falar de Sobral eu falo, porque é uma cidade que eu amo, né? Orgulho, É a né? minha cidade e tudo. Então, assim, Sobral o Samuel ainda menino, quando perde o pai com quase 5 anos de idade ali, e tem a mãe com 4 Como é o nome da filhos, tua mãe? Nina. Você fala muito nela, Ah, Dona Nina. minha Seu mãe é filho é tudo. muito, muito Minha mãe é orgulhoso. tudo para mim. E você é quase que um patriarca, mesmo Sim. sendo. Você não é o mais velho. Não sou mais Você é velho, eu do sou do meio. meio. É Sou da do meio. meiuca, são 5 Isso. filhos. São 5 filhos e eu sou do meio. E aí, como é que foi essa relação depois da morte de seu pai? Que ela foi para você? Ah, minha mãe foi tudo, ela foi mãe e Que foi a pai ao sua mesmo família? tempo, isso. E aí despertou, e aí foi esse contexto de perca de pai, vendo minha mãe ter que voltar a trabalhar, que me surge a questão, eu não sei, já acaba não consegue explicar porque você é criança, mas foi como eu começou a formar o meu caráter de querer ser provedor, de querer estar ajudando. E aí eu vi aquela dinâmica de trabalho dela, saindo para trabalhar, a gente para a escola e tudo. E mesmo assim, ela saindo, deixando 4 pequenos com uma de 10 anos. A mais velha A mais era velha mulher. tinha 10 anos e eu disse assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E quando foi com 8 anos, comecei a sair para vender bolo, pastel na rua. Na Até os... pequena infância já. Isso já. Já fazendo o O provimento da família. provimento e tudo, com 12 anos trabalhando numa farmácia como entregador, fazendo limpeza. Ainda me lembro do meu salário. Era 12,50 por semana. Olha que R$ 50 maravilha. por mês. Que E era lindo. todo na mão dela. Ali era eu garanti o semanal para dar para ela. Isso ali era tão gratificante. 12,50 aqui, mãe. Eu já garanti o de domingo, o almoço de domingo, História que eu linda. recebia no sábado e tudo. E aí vim com 12 anos, depois fui trabalhar em algumas outras funções e tudo. Depois acendi ao mercado, fui trabalhar já de carteira assinada. Olha que E bacana. sempre estudando. Qual foi sempre estudando. o seu primeiro trabalho com carteira assinada? Foi aonde? Foi de zelador Zelador. numa farmácia. Na farmácia. Que Foi legal. de zelador, que legal. tá lá assinadinho zelador na farmácia. Então, E aí comecei você não trabalhando. estava ainda no ensino superior, você ainda Não. era um aluno de escola. De escola de ensino médio. Ensino Quando eu médio. comecei a trabalhar como serviços gerais, na verdade, eu já estava terminando. E aí foi quando eu comecei a fazer o cursinho pré-vestibular ainda. E daí foi quando eu passei no vestibular. E aí passei dentro mesmo da farmácia, depois de um ano, eu fui ser caixa. E aí fui ser operador de caixa, aí vim subindo. E aí em determinado Olha, tempo... fui subindo. Sim, Fui crescendo. lá e estudando. Sempre estudando ali, eu não larguei o estudo em momento algum desse processo de trabalho, correria e tudo. E é bom de estar. Eu sempre lembro que com 12 anos, quando eu queria trabalhar,
E eu precisava trabalhar, e como era manhã e tarde, e eu tinha que estudar em um dos dois horários, com 12 anos, hoje um adolescente com 12 anos, ou tá manhã ou à tarde, né? Eu pedi para minha mãe, na secretaria, pedir para deixar eu estudar à noite, para que eu conseguisse trabalhar. Tá entendendo? Então, assim, ela foi... Turnos, 3 turnos. Três De manhã, de turnos, tarde, manhã, de tarde noite. e à Com noite 12 anos de estudando. idade. E aí eu era o menor, eu era o mais novo ali numa sala de aula de adultos, né? À noite geralmente tem essa característica de ser pessoas adultas por conta do trabalho. E eu com E 12 anos já buscando estava nisso. conhecimento à noite. À noite e tudo. E daí depois passei no vestibular, comecei a estudar e foi quando eu disse que eu pensava, eu já tinha na cabeça o que eu queria trabalhar. Eu me via trabalhando com isso que eu trabalho hoje. Caramba, Eu é sempre visualizei. vocação, então. Desde criança, eu não sabia como que era, mas esse formato, até hoje assim, eu não consigo De explicar. cuidar, você cuidar bem de você nesse período Sim, todo, para depois poder cuidar bastante dos seus próximos. É mais claro, ou menos isso. isso. Então, assim, eu já me via nesse formato. Então, hoje, quando eu olho assim, nossa, eu lembro que criança eu já pensava em trabalhar com isso. Eu me via e tudo. Força do pensamento, E hein? foi quando eu disse assim, não, eu vou trancar minha faculdade aqui e vou para Fortaleza. Acho que Sobral, o que eu quero, eu não vou encontrar aqui. E foi quando eu vim com 24 anos, mais ou menos, 2008, mais ou menos. Vim para Fortaleza. Fortaleza. E com 2 meses eu fiz o processo. Sozinho? Veio com a família? Não, veio Sozinho, sozinho. minha família toda Mas já. você já tinha feito concurso para o Estado, será? Não, Não, ainda aí não. nunca fiz concurso. Quando Ah, eu cheguei aqui em 2008, abri uma seleção para a Secretaria de Segurança Pública ó, para formar a área administrativa, porque na época estava acontecendo o programa Ronda do Quarteirão, a Polícia Militar a estava segurança aderindo pública à é segurança tão pública importante muito. no nosso país, E aí foi o tão... meu primeiro contato com o serviço público, foi na segurança pública, quando eu passei nesse processo seletivo Em lá, 2008 isso. isso, para fazer parte da parte administrativa. E eu fui, e desde então estou no serviço público. Passei pela Secretaria de Segurança Pública, Onde diretamente ali cuidava no... bem da justiça, Isso, né, da diretamente ali na igualdade. corregedoria. Corregedoria. Ainda passei um ano quando tornou-se controladoria hoje. Uhum. Fiquei um ano lá quando era controladoria. Quando eu fui convidado para ir para a Sejus na época, para ir para a Aham. cidadania em 2012. E desde 2012 estou na cidadania. Até hoje e atualmente como coordenador há 3 anos. Um expert, né? Um doutor em justiça e cidadania. Eu queria saber de você, esse diálogo que você abre, que eu já percebi, com a comunidade, com a população. Você não fica só dentro do escritório, Não, você não fica só dentro da tua sala não, e nas reuniões com os secretários, com a secretária e tudo. não. Você é um cara que vai a campo. E E gosto. como é essa sua relação com as comunidades, com as pessoas mais vulneráveis, com mais dificuldade? E eu vi você participando de uma reunião Sim. e fiquei assim extasiado, porque todos olhavam para você como ali estava irradiando a luz. Você trazia boas informações para eles e discutia. Como é que é esse diálogo com a comunidade, com toda essa periferia de Fortaleza? E do Estado, todo o Estado do Ceará, no Sim, caso. e eu acho que assim, minha relação, eu me sinto muito à vontade, sabe? Quando eu estou com essas lideranças em algum dos nossos equipamentos, e nesse dia que até você me viu lá conversando com eles, e era justamente fazendo eles entender o que era aquele equipamento que o Estado implementou e que eles todos os dias, de domingo a domingo, utilizavam. E trazendo a consciência, a consciência conscientização deles de que é um Perfeito. equipamento Sem consciência, deles. como é que eles vão... Isso, é um equipamento deles. Então, mais do que ninguém, eles precisariam cuidar. Então, a gente fez esse diálogo. Isso E foi a Vila Social Messejana. Messejana. E lá, há 5 anos atrás, eu tive lá, era um deserto, Sim, era uma área totalmente abandonada. sim, sim. E ela foi revitalizada Muito, e ela está sendo bem conservada. muito, muito, Eu já muito. tenho 1 ano que ela foi Tem um inaugurada, ano, né? foi inaugurado um ano. Tem um Eu ano. tenho visitado constantemente lá e a gente vê que o povo, que o público, que a comunidade toma conta do equipamento. Mas Sim, tem que ter tem que ter. muita conversa Claro, e claro. entendimento, né? E até para poder ter essa aproximação com eles, né? Saber que o Estado está ali e é próximo deles. E aí, quando eu sento, eles estão vendo ali o Estado. Por isso que também, quando a gente vai conversar com as comunidades, a gente precisa ter toda essa questão de cuidado, porque eles estão vendo ali, é o Samuel Estado. Então, eu preciso estar
transparecer para ele que a gente está ali para acolhê-los, sim, para também escutar as opiniões deles, para fazer ali que aquilo ali aconteça em conjunto, sociedade e Estado, mas também para que eles tenham consciência realmente de que ali é deles e eles mais do que ninguém precisam ter todo o cuidado ali, né? Então foi esse papel naquele dia, estava lá Muito conversando lindo, e é muito muito lindo. bacana quando você senta com a comunidade, escutar a realidade deles. E aí quando a gente pensou, quando o governo do estado pensou em revitalizar, em trazer as vilas que como elas estão hoje, foi enquanto estava na preparação de estrutura a gente foi lá para a ponta conversar com eles para saber o que, que eles queriam, quais eram as modalidades que vocês querem aqui que Você quer jogar funcione. futebol? Você quer dançar? Sim, Você quer fazer porque às vezes, uma qualificação profissional? claro, porque às Vocês vezes ouviram a a gente população? ouviu, então assim, porque não adianta eu chegar e impor uma atividade que não é a realidade do local. Então a gente Exatamente. precisa ter essa questão dele porque a adesão é muito maior. A gente precisa ter essa escuta de saber, para me entender qual é a realidade de quem está lá, sabe? Então não adianta eu colocar uma modalidade que não é a realidade deles. Não, você falou, eu acho que é o que faz muita falta na nossa sociedade, é escutar o outro, Sim, né? Escutar qual é a necessidade do outro, o que, que o outro tem para te dizer. E muitas sim. vezes a gente não tem atenção necessária para o que o outro está falando. Então, essa sua conversa lá com a comunidade, essa preparação para ver o que, que eles precisavam na Vila Social, isso daí toda é uma estratégia que é necessária porque é a partir do diálogo, do entender o que o próximo precisa, que a gente vai construir aquilo que é Claro. necessário, né? São habitações, são vilas sociais, são as atividades dentro da vilas sociais. Meu amigo Samuel Costa, o que, que você tem como grande meta para esse final de ano? O que, que você traça na sua cabeça? Eu sei que você, lógico, que tem seus sonhos, como qualquer humano, que razoavelmente entendedor da vida. O que, que você tem como objetivo para seus próximos anos? O que, que é teu propósito de vida? Sim, não. É assim, quando a gente pensa, né, profissionalmente, eu busco atender todas as metas que a gente estipulou. Acho que dentro do profissional, do meu cotidiano, do meu trabalho, a gente conseguir galgar aquilo que a gente planejou lá no início do ano e ter uma entrega para a população realizada com sucesso. No dia 31 de dezembro, diz assim, nossa, o que a gente o que a gente planejou implementar, implementamos. Hoje está aí. Quantos atendimentos a gente planejou, a gente atendeu. E agora é mais para frente a gente duplicar, triplicar se for necessário. Então, E sua meta pessoal? A pessoal, sua meta não, seu objetivo. meu objetivo pessoal, eu acho. Eu nem costumo gostar de traçar coisas, porque às vezes. Entendi. Porque Com às vezes. naturalidade as coisas vão acontecendo. Eu vou vendo, é isso, por esse caminho mesmo e É tudo. isso mesmo. Mas, assim, eu acho que dentro da minha vida, no contexto geral, o que eu almejo, o que eu galgo sempre para hoje e para o futuro é sempre ser o que eu sou, porque a minha história, ela me forma, e se tem alguma coisa que a gente nunca consegue comprar, vai ser a história da gente, tá? Exato. Isso Então, ninguém vai assim, tirar ninguém de vai dentro de tirar. você. Então, continuar. O meu objetivo é continuar construindo essa minha história da forma que eu vim construindo até hoje, é continuar sendo o suporte da minha família, é continuar sendo a pessoa dedicada que eu sempre busquei ser para fazer as entregas aos meus superiores, aos meus secretários. E aí, tudo isso me deixa muito realizado, sabe? Então, assim, eu costumo viver um dia, dois e tudo, e vendo para onde o caminho está, para onde a vida está me levando e assim construindo a minha história. Porque a minha história eu consigo construir e ninguém consegue comprar ela, né? Então, assim, eu Entendi. sempre tive isso na minha mente e E é isso que assim eu galgo. será, e assim será. Nada como um dia depois do outro e o Claro, outro, e aquelas ações que você vai fazendo no dia anterior, elas vão se refletir no próximo dia, e a sim, gente sempre buscando fazer aquilo melhor, né? Esse desempenho ótimo que a gente percebe no seu trabalho e que é reconhecido por todos que o conhecem, né, na sua profissão, como é que é esse desempenho do cidadão? A gente, para fechar aqui, eu queria que você falasse do cidadão, do homem Samuel. Como é que está a sua vida? O que, que você pretende e até quando
para a gente encerrar esse programa com a beleza que você falou do outro, falar de você agora. Ah, não, o cidadão Samuel hoje ele é muito assim, eu busco ser muito dedicado com as minhas obrigações ali no cotidiano de casa, eu costumo ter uma rotina, acho que vocês já sabem qual é a minha rotina, eu sempre compartilhei, aquela rotina de acordar 4 horas da manhã, ir treinar, Fazer ginástica, atividade física. isso, depois ir para o trabalho, cumprir com as minhas obrigações ali, chegar em casa, estudar, que tem uns dias que estudo também ainda, porque eu não paro, e continuar me dedicando a estudos, a minha família, porque tudo isso é o que me faz funcionar, sabe, no dia a dia. Então, assim, hoje em dia, e também, quanto cidadão, eu sou muito formador de opiniões, então tem muitas coisas ali, inclusive até no dia a dia do condomínio que eu moro. Consigo dar contribuições ali em algumas discussões, porque esse é o nosso papel quanto cidadão, seja ele dentro de um condomínio, seja ele no bairro, seja ele na cidade ou no estado, né? Então... Exemplar. O cidadão Samuel Costa. Exemplar. Viva! Viva a vida! Viva o Samuel! Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Uma aula de vida e de alma em jogo. Obrigado.